Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um webinar da Outmarketing. Hoje o tema foi bem escolhido ali nos últimos webinars que a gente fez, nas nossas pesquisas. O pessoal tem falado bastante sobre ABM. E é esse o tema de hoje. A gente vai falar, o tema é Desvendando o ABM, né, que é o marketing baseado em contas. E o convidado de hoje é o Alexandre Tilly, nosso CEO, bem conhecido por aqui já. Ele vai trazer um pouquinho do que é e como aplicar em empresas de tecnologia, né? A gente sabe que cada vez mais as empresas buscam conquistar clientes lucrativos e o ABM vem bem forte nessa frente ali como uma estratégia de marketing. Muitos nos questionam, né, se o ABM veio para substituir o inbound ou se pode ou não estarem relacionadas às estratégias. A gente vai falar um pouquinho disso também. E dos tipos de ABM, né? O Alexandre é um especialista em marketing em longa data ele já. Ele é administrador e pós-graduado em negócios e marketing. E sua carreira é desenvolvida em foco 100% em marketing e vendas B2B. Um dado bem interessante sobre a ABM que nos fez trazer esse tema também é que, segundo uma pesquisa, a gente vai compartilhar esse dado há pouco no chat, só que 89% das empresas que atuam no B2B já possuem uma estratégia de ABM. E no Brasil, isso ainda é pouco comentado ainda, e a Hotmart tem esse objetivo de trazer cada vez mais forte a estratégia de ABM aqui para o Brasil. Então, vou chamar para se apresentar já o Alexandre. Antes disso, meu nome é Leonardo Stivel, acabei pulando essa etapa ali no começo. Eu sou coordenador de marketing aqui na Outmarketing. E a Outmarketing, para quem não conhece, é uma agência de marketing focada em empresas de tecnologia e oferecemos uma série de soluções ali, tanto de marketing de conteúdo, assessoria de imprensa, ABM, integração, marketing, vendas, o inbound marketing e uma série de outras soluções ali que nós oferecemos para o mercado. A Júlia, que está... até deixar os agradecimentos especiais aqui para ela e para a Luciane, que sem o nosso marketing aqui, que não necessariamente coloca a cara aqui na hora do webinar, mas é responsável tanto quanto por conduzir o webinar, junto com o Caio Silva também, nosso especialista ali em ABM. Vou pedir para ela deixar o chat aqui da página de Conheça Outmarketing, para vocês verem alguns de nossos cases. E, enquanto isso, já vou chamar o Alexandre para se apresentar e já começar o bate-papo. Se apresentar naquelas, né, Alexandre? O pessoal tudo aqui a maioria já te conhece. Mineiro mais gente boa de São Paulo. Isso é bom, muito bom. Obrigado, Léo. Muita gente nova aí que estava vendo no chat aqui agora alguns nomes aí novos, alguns já são os conhecidos que estão sempre com a gente aí nos eventos, então prazer, pessoal. Obrigado aí pela disponibilidade do tempo para escutar um pouco aí do que a gente tem para falar. Léo, obrigado pela apresentação. Como você disse muito bem aí, né? Primeiro agradecer ao time todo de marketing aí que, sob sua coordenação aí, tem gerenciado muito bem, levado muito conteúdo para o mercado, não só para o webinar, né? Via webinar, mas também com conteúdo em texto, materiais interativos, vídeos, enfim, tem vários formatos ali que têm sido feitos para poder justamente manter esse propósito que a gente tem na Outmarketing de levar conhecimento sobre marketing, vendas, enfim, a jornada de uma forma completa do cliente para o mercado de tecnologia. Então, agradecer a todo mundo por isso aí. E, como você também disse, eu acho que realmente o ABM é um tema que tem... Eu acho que a maioria das empresas, de uma certa forma, já faz, né, sem saber que já faz, ou sem ter uma estruturação para isso, mas já cria um certo tipo de relacionamento com alguns clientes, enfim. Mas é algo que cada vez mais tem se popularizado esse tema no mercado de tecnologia, B2B, e aí com essa demanda a gente pensou em trazer esse tema aí para a gente poder reforçar e explicar e deixar claro para todo mundo, para que todos consigam já começar a ter um novo formato aí de aplicação de estratégia de marketing. Obrigado aí pela sua apresentação de qualquer forma. Perfeito. Eu vou pedir para você já compartilhar a tela e a gente já valida se está tudo certinho por aqui. Enquanto isso, pessoal, a Júlia está nos auxiliando aqui no chat. A gente tem o costume de compartilhar o LinkedIn até por network mesmo, né? A gente fala muito do social selling também, então isso é bem interessante também a gente compartilhar e criar esse network aqui desse ecossistema de
marketing, vendas, tecnologia também. Então, fiquem à vontade de compartilhar o LinkedIn de vocês aqui no chat para essa interação entre vocês mesmos. E, Ale, tudo certinho com a apresentação? Vou ficar aqui de stand-by e no final eu volto com as perguntas e caso o pessoal tenha alguma dúvida também, pessoal, fiquem à vontade de mandar no Q&A, interagir aqui no chat com a gente também. Então, no final eu retorno com as perguntas. Já tem até algumas, Ale, nos e-mails que a gente disparou. O pessoal já enviou algumas dúvidas, eu particularmente tenho uma aqui também. Então, ótimo. Guardem as dúvidas para o final, pessoal, ou vão enviando conforme o Ale for perguntando. Obrigado, Ale, e uma boa apresentação. Vamos lá, obrigado, Léo. Então, vamos lá, então vamos direto ao assunto, né, o que a gente tem que trazer como conteúdo hoje, que é falando um pouco e desvendando aí o ABM. Como a gente citou aí, o Léo bem já disse, o objetivo é a gente trazer realmente uma informação do que é o ABM. Muitas empresas aí perguntando o que é, para que serve, como que eu posso aplicar, enfim. Então, a gente optou por fazer esse material justamente para a gente conseguir trazer o básico aí do ABM e as empresas conseguirem aplicar de alguma certa forma essa estratégia que, de novo, né, como eu já disse, provavelmente vocês já aplicam em suas empresas e não sabem disso, ou não tem uma estruturação exata para isso, né? Então, é a gente conseguir trazer isso e desvendar um pouco desse termo que tem se falado aí. Então, para a gente começar aqui, como o Léo falou, meu nome é Alexandre, eu sou o CEO da Outmarket aqui no Brasil. A Outmarket é uma agência de marketing especializada no segmento de tecnologia da informação, B2B, vendas complexas. Então, a gente faz toda a estratégia de marketing, desde planejamento, execução do planejamento e monitoramento, que são os relatórios e análises do que tem sido feito para cada cliente. Então, nosso objetivo é apoiar o nosso cliente a ter uma estratégia de marketing bem posicionada para apoiar o time comercial, ou seja, gerar oportunidades de negócio para a área comercial e fazer essa estratégia de integração entre as áreas de marketing e vendas, que cada vez mais tem se tornado necessária, né? De ser uma área única, com metas únicas, com resultados similares, para a gente conseguir chegar num resultado que a empresa deseja, que é o de faturamento ou de uma meta comercial no fim do ano. Então, o Outmarketing tem esse objetivo com essa equipe toda que a gente tem aqui. Sigam no LinkedIn, a gente coloca muito conteúdo lá para vocês conhecerem um pouco também do que a gente pode apoiá-los em relação à estratégia. Então, para a gente já pular aí direto para o que todo mundo veio, primeiro é o que é ABM, né? Acho que é a pergunta principal ali. O ABM, ele é uma estratégia, o ABM, Account Based Marketing, né? É a sigla para essa palavra em inglês, para esse termo em inglês, que é marketing baseado em contas, ou seja, é um processo estruturado que envolve a área de marketing e de vendas e de pós-venda, porque depois do processo de venda, o pós-venda, ele começa a participar numa etapa também ali de acompanhamento, que tem como objetivo direcionar os esforços para as contas pré-definidas com ações customizadas. O que significa isso? A gente vai pensar no formato de ABM em que a gente vai definir com quem que a gente quer falar. Por isso que o ABM, quando a gente fala de conta baseada, marketing baseado em contas, a gente já tem as contas definidas. Então, vamos definir, eu quero trabalhar com as 10 maiores empresas de varejo, ou eu quero trabalhar com as 10 maiores empresas de tecnologia, ou quero trabalhar com a lista das 100 maiores do valor econômico. Enfim, eu vou definir um universo que eu desejo trabalhar e vou trabalhar como estratégia para aquelas empresas e dentro daquelas empresas para cada pessoa, para cada persona que eu desejo falar dentro daquela empresa. Existe um termo que é utilizado que para a ABM, cada empresa é um universo. Então, você esquece que tem várias empresas, mesmo que sejam do mesmo segmento, e você vai tratar uma empresa como sendo a única. Então, eu vou pegar uma empresa dentro do mercado de tecnologia que eu desejo, eu tenho 10 listadas, vou pegar uma e vou entender aquela uma. Quem são as pessoas que eu quero falar, ou seja, quem que é o diretor de marketing, quem que é o diretor comercial, quem que é o principal executivo, qual que é o desafio de cada um deles, como que eu consigo gerar resultado para os desafios que ele tem e trabalho uma estratégia para eles. Vou para a empresa 2 de tecnologia que eu quero atender. Mesma coisa, defino quem são as pessoas, vou nomear, entender quem são aquelas 3 pessoas e os desafios, e trabalho uma estratégia para aquela empresa. Então, o ABM realmente vem com esse objetivo da gente trabalhar de forma personalizada para algumas empresas definidas, pré-definidas já. Esse é o primeiro passo aí que a gente tem que fazer, que é definir quem a gente quer atingir. E o ABM, ele pode ser utilizado de várias formas, né, e para vários objetivos. Então, aqui a gente coloca, por exemplo, primeiro atrair clientes. Então, eu preciso de novos nomes, né, os new names aí para o faturamento. A minha meta é de trazer 10 novos clientes com faturamento X e o ticket médio de venda de tanto. Como é uma venda complexa, é um ticket médio mais alto, eu posso trabalhar o ABM, porque é uma quantidade menor de contas, e aí eu faço um processo de atrair
novos clientes. E aí eu vou trabalhar a conta para poder trazer aquele novo cliente, entender qual que é a necessidade dele e enxergar como que eu consigo apoiá-lo. Segundo, desenvolver oportunidades existentes já qualificadas. Então, às vezes a gente tem o nosso pipe comercial, a gente abre o CRM e consegue identificar aqui dentro do CRM, por exemplo, a minha empresa de tecnologia que atende varejo. Eu analisei ali que os 3 maiores e-commerces estão no meu pipeline. Então, eu posso tirar esses 3 do meu pipe, de uma estratégia comum comercial, e começar a trabalhar numa estratégia de ABM, que eu aprofundo, e aí eu consigo trabalhar uma oportunidade que já existe para poder aumentar a possibilidade de fechamento, aumentar ticket, enfim, fazer novas vendas ali dentro. Aumentar as vendas nos clientes atuais, por isso que eu disse que a área de pós-venda é importante dentro do ABM também, porque a gente pode trabalhar a possibilidade de gerar cross e upsell dentro dos nossos clientes. Então, muitas vezes a gente fica num esforço muito grande de trazer novos clientes, sendo que a gente pode trazer o cliente que já está na nossa base. Então, é a gente buscar quem são os nossos clientes principais que geram retorno para a empresa. Eu tenho aqui 10 clientes que me geram o principal faturamento da empresa. Desses 10, como que eu consigo trabalhar para gerar novos negócios? Muitas vezes, empresas de tecnologia nos falam que vendi para um cliente, eu atendo a área de TI dele lá, fazendo a parte, né, de infraestrutura de TI. Eu faço a parte toda de suporte para ele, faço o básico da infra dele lá. Só que eu vendo uma solução de segurança. E o pessoal de TI não sabe. Ou eu tenho um software que pode ajudar o time de RH, mas o time de RH não sabe, porque eu só converso com TI. Então, a gente tem a possibilidade de vender dentro da mesma empresa que já nos conhece, que confia no nosso trabalho e que normalmente o NPS já está positivo, ou seja, ele é satisfeito com a entrega que a sua empresa faz. A gente consegue trabalhar outras áreas ou a mesma área para poder gerar novas vendas dentro do mesmo negócio, né? Ou de cross, que a gente pode vender outros produtos que a gente tem na empresa. E também serve, né, quando a gente sai um pouco da área comercial de venda com o objetivo de gerar negócio, que é mudar a percepção ou melhorar posicionamento. Então, às vezes, a empresa ela já tem um ticket, mas ela quer melhorar a percepção dentro dela, dentro de uma conta específica, ou ela quer buscar novas contas e levar uma percepção diferente sobre a marca dela. E aí, com assessoria de imprensa, isso funciona porque se teve alguma crise, teve uma situação que talvez deu na imprensa ali, que a empresa teve uma situação XYZ, e ela quer retratar isso. Aí ela pode trabalhar o ABM também, de novo, nomeando as contas que ela tem interesse em fazer essa mudança de percepção e trabalhar as pessoas ali dentro. Então, o ABM ele tem tem diversos formatos ali de atuação, mas sempre vai ter esse mesmo foco. Quais são as contas que eu quero trabalhar, dentro dessas contas, as pessoas que eu quero trabalhar, e dentro dessas contas, como que eu resolvo o problema dessa conta. Tá? E claro que existe 3 tipos de ABM, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas isso principalmente quando a gente fala de um ABM que é mais personalizado, que é 1 a 1. Tem uma frase aqui que é bem interessante, do Charles Doyle, que ele foi pioneiro em ABM na Accenture, isso lá em 2003, e ele fala que tendemos a chamá-los apenas de contas ou clientes. São, na verdade, universos complexos e vastos. Portanto, devemos pensar nesses clientes como mercados, cada um com suas particularidades. Ou seja, a gente coloca na minha base de clientes, os meus clientes, a minha lista de clientes, os clientes que estão no pipe, e aí a gente coloca todo mundo no mesmo cesto. No ABM, a gente tem que fazer justamente o contrário, é trabalhar cada um realmente como um universo complexo. Então, uma empresa X que eu vou trabalhar, ela tem uma demanda diferente, mesmo que ela seja concorrente da empresa B, a empresa A tem uma demanda talvez diferente, ela tem uma complexidade diferente da empresa B. E é isso que a gente tem que entender na ABM, é realmente trabalhar cada uma com sua particularidade, porque aí sim a gente consegue entregar o diferencial para o cliente de entender que a gente tem uma cultura corporativa dentro da nossa empresa que é de atender o cliente e ele realmente está no centro das atenções. Bom, como eu disse aí, o ABM ele tem 3 tipos, né, que são listados aí, são muito comuns a gente ouvir sobre eles. Primeiro, o ABM estratégico, que é o one-to-one, ou seja, é o topo aí da pirâmide, que a gente tem um relacionamento menor com um número menor de empresas, ou seja, a gente tem muito mais proximidade com as pessoas que estão dentro dessa estratégia, com quem que a gente vai falar, a gente sabe quem que é cada um da persona que a gente quer atingir. O segundo modelo, que é o one-to-few, né, ele tem o objetivo de trabalhar um número maior de contas que, de certa forma, você consegue personalizar em algum momento, mas você já começa a ter uma necessidade de automação para poder fazer com que o seu conteúdo chegue em um número maior de pessoas. E, por fim, nessa base da pirâmide, tem o one-to-many, que é o programático, que significa o quê? Eu trabalhar um número maior de contas, mais de 1000 contas, e aí realmente eu não consigo personalizar, eu não consigo trabalhar o universo de cada uma dessas contas, porque o volume é muito alto. Então, eu preciso realmente trabalhar isso de uma forma mais clusterizada para poder atender o número completo de clientes. E aí, nesse gráfico aqui, é interessante que na lateral aqui mostra que
quanto mais personalizado, ou quanto mais estratégico, quanto mais o one-to-one for essa estratégia de ABM, mais alto vai ser o investimento que eu tenho que fazer, porque quanto mais eu personalizo, quanto mais eu trabalho contas maiores, mais eu preciso investir para conseguir vender naquela conta. Contrapartida, o ROI também ele aumenta, né? Porque se a gente vende para uma conta maior, a chance de ter um retorno do investimento ela é muito maior, porque os tickets são maiores, o processo de venda demora mais, mas ele gera uma venda muito mais alta do que um ticket mais baixo, enfim. Então, tem esse ponto. E o segundo ponto é que quanto mais alto, ou seja, quanto mais personalizado for, mais tecnologia e mais personalização a gente tem que fazer. Por quê? A gente precisa customizar. Então, se a gente está trabalhando 1 a 1, a gente tem que entender exatamente quem que é o Leonardo, que é coordenador de marketing da Outmarket. Tem que entender que é o Alexandre. Quem que é o Alexandre, que é o executivo da Outmarket. Então, é fazer esse mapeamento todo para a gente trabalhar e personalizar cada vez mais o desafio de cada um. E essa personalização, ela cai num ponto de você entender o que aquela pessoa faz, qual o tipo de evento que ela vai frequentar, qual o tipo de conteúdo que ela publica no LinkedIn, ou seja, a gente conhecer realmente quem está por trás ali desse potencial cliente que a gente quer atingir. E a tecnologia ela vai ajudar nisso, então por isso que a gente precisa de mais tecnologia. Então, essa base de pirâmide ela serve aí como uma referência para a gente entender quais são os perfis de ABM que existem, os tipos de ABM que existem e como que a gente pode encaixar de acordo com a estratégia. Né? A gente pode trabalhar 1 ou 2 ali da pirâmide, ou um só, ou os 3, enfim, vai depender realmente qual que é o objetivo e como que está clusterizada a sua empresa. Para detalhar um pouco aqui, o ABM One-to-One, ele normalmente tem pessoas que falam aí de 5 contas por marketeer, né, por profissional de marketing. Tem empresas que falam que tem que ser até 50 contas, tem empresas que falam até 10 contas, então cada um personaliza e define de acordo com a sua estratégia e como quer fazer. Aqui na Outmarketing, a gente define que para os nossos clientes, para a gente ter um cliente que a gente consiga trabalhar o one-to-one, a gente tem que ter um cliente que ele tenha o desejo de trabalhar até 20 contas, tá? E aí, no máximo, 3 personas em cada conta, porque aí sim a gente consegue trabalhar de uma forma personalizada para esse cliente. Depois, o one-to-one, eles são contas grandes e com grandes receitas e lifetime value, né? E o alto lifetime value, porque o investimento ele é muito alto. Então, para compensar todo o investimento que é feito numa personalização de comunicação, num evento que a gente vai fazer mais padronizado, mais personalizado, a gente precisa ter um retorno maior e um lifetime value, né? Um tempo de vida do cliente dentro da sua empresa depois que ele contrata o seu serviço muito maior para poder pagar esse investimento que foi feito para poder atraí-lo. Depois, planos integrados de marketing e venda, ou seja, aqui marketing e vendas tem que ser uma unidade, não adianta pensar em 2 áreas separadas, né? Claro que são funções diferentes, mas eles têm que estar unidos ali para fazer essa estratégia. A gente já sabe quem que a gente quer trabalhar, a gente sabe quem são os clientes, o nome daquelas pessoas, o que eles gostam ou não gostam, quais são os desafios que eles têm ou não têm, e aí marketing e vendas tem que estar muito unido para que isso aconteça. Isso realmente tem que estar bem alinhado ali entre as 2 áreas. Investimento alto com foco em ROI, como eu disse no anterior, né? O conhecimento profundo do que acontece na conta e no setor, você tem que ser um especialista, não adianta você trabalhar, fazer um investimento ou fazer um evento lá em, sei lá, Interlagos, levar os executivos para lá, fazer uma ação específica, mas eu não sei nem o que acontece dentro daquele setor de varejo, por exemplo. Então, você tem que estar bem aprofundado, você tem que fazer parte daquele movimento todo que o seu cliente está, para que isso aconteça da melhor forma e tenha mais conexão. Necessidade da tecnologia para insight e organizar processos, né? Então, existem várias tecnologias que podem ser utilizadas no ABM, não só para a gestão de conhecimento de cada cliente, mas também para a gente poder fazer toda a gestão de relacionamento com o cliente, saber onde ele entrou, onde ele não entrou, tem tecnologias aí que ajudam com a inteligência artificial para saber o que ele gosta, o que ele não gosta, enfim, de fazer esse mapeamento cada vez mais claro. E, de novo, o one-to-one é personalizado, a gente tem que saber exatamente o que o Leonardo gosta. Então, você tem que conhecer aquela pessoa a fundo com todos os desafios que ele tem no negócio dele para a gente poder ajudar. E uma estratégia de conteúdo exclusivo e personalizado para cada conta. Então, não adianta a gente criar um conteúdo, a gente está falando de 20 contas, não adianta a gente falar um conteúdo, vou criar um conteúdo para 20 aqui, porque todas são do varejo. Tá, todas são do varejo, alguns desafios em comum, mas alguns desafios são únicos de cada empresa. E é aí que a gente vai personalizar. Essa é a diferença que a gente vai fazer de quem está do lado de lá vai receber uma comunicação que realmente faz sentido para ele. Então, é importante a gente ter essa visão de como que a gente consegue trabalhar uma personalização para cada conta, né, que a gente vai atingir. Bom, depois aqui o ABM One to Fill, que é a segunda parte da pirâmide ali, a gente tem aí, de novo, denominação para Outmarket, empresas trabalham de forma diferente, tá? Então, uma empresa que vai fazer o trabalho da ABM direto pode considerar que para ele o One to Fill significa até 1000 contas,
uma outra agência pode trabalhar com até 100 contas. Na Outmarket, consideramos que até 200 contas para um cliente nosso, a gente vai trabalhar o ABM One to Few. E aí a gente começa a trabalhar o quê? O marketing de cluster, grupos com problemas em comum. Ou a gente trabalha, porque 200 contas com 3 personas em casa, a gente está falando já de 600 pessoas. Então, a personalização começa a ficar mais difícil. Né? Não é impossível, mas ela é bem mais difícil, vai demorar muito mais tempo para a gente conseguir atingir o resultado, principalmente considerando que a BM não é curto prazo, é um trabalho de médio para longo prazo. Então, o cluster a gente define, eu tenho aqui 200 contas para trabalhar, dessas 200, 30 eu quero trabalhar, que são as contas principais de varejo do mercado. As outras 10 são as principais fintechs do mercado. Então, a gente define cluster e aí trabalha do varejo. Quais são os desafios que a minha empresa, com a minha solução de tecnologia ou minha solução, o meu serviço, consegue resolver para essas empresas? Para o mercado de varejo, eu resolvo X, Y, Z. Para o mercado de fintech, eu consigo resolver A, B e C. Então, a gente começa a definir o cluster que vai ser feito e como que a gente consegue resolver o problema desses clusters aí de atuação. Tem sido muito utilizado para entrar em novas contas. Então, como a gente fala do One to Few, porque no ABM One to One, quando é o personalizado, você pode trabalhar muito para crescer dentro de uma mesma conta, né? O cross-upsell. Já no One to Few, a gente trabalha principalmente para entrar em novas contas, porque a gente começa a criar uma personalização. Eu quero entrar nas 30 maiores, eu quero entrar nas 50 maiores, eu quero entrar nos 100 maiores. Então, a gente consegue fazer um processo para poder entrar e mostrar o que a gente resolve e trazer novos clientes. Exige personalização com foco na solução dos problemas em comum, que é o que eu disse logo acima aí. Conhecimento profundo do que acontece no setor, mesma coisa, não adianta ser superficial, a gente tem que mostrar que realmente a gente conhece sobre aquele setor, porque senão a gente gera uma insegurança, né? A gente perde a ideia de personalizar e de chegar realmente a resolver algo que aquele universo demanda. Necessidade de tecnologia também precisa, né, para insights e organizar os processos, e a estratégia de conteúdo, só que ela é mais personalizada por cluster. A personalização ela diminui um pouco, talvez você não consiga personalizar o desafio de cada uma das 200 empresas, mas você consegue personalizar o desafio daquele segmento de varejo. Tá? Então, é importante ter essa visão aí do One to Few, One to One, como que a gente separa, e, por fim, o One to Many. Né, que aí a gente trabalha de novo dentro da Outmarketing, quando são mais de 200 contas, a gente já considera um one-to-many, porque a gente vai trabalhar aí, se for 300 contas com 3 personas, a gente está falando quase de 1.000 pessoas. E aí de 1.000 pessoas para a gente trabalhar, realmente a gente começa a trabalhar um processo de automação. E aí lembra um pouco da automação que o inbound traz, né, de fazer um processo todo de comunicar de forma direcionada, vai separar em cluster da mesma forma. Se não for por segmento, é por desafio em comum, ou seja, tem que fazer uma forma de segmentar para a gente direcionar a comunicação de forma automatizada para gerar os principais resultados ali. Tem um menor investimento na personalização, né, porque você cria um processo de automatização. Normalmente, o foco são em contas que não justificam a personalização, ou seja, a gente mostrou na pirâmide lá que quanto mais personalizado, maior o retorno de investimento. Então, você pode investir mais porque sua chance de retorno é maior. Quando a gente fala em one-to-many, você tem um volume muito alto. Então, o ticket tende a ser menor. Se o ticket tende a ser menor, então você vai investir menos. Então, a personalização, você não consegue personalizar tanto porque você tem um retorno menor ali do investimento. Campanha no LinkedIn e Google para alcance de contas. Nesse caso aqui, como a gente está falando mais de 200 contas, a gente começa, nas outras também, a gente tem uma estratégia de utilizar LinkedIn e Google para poder fazer um trabalho inicial. Mas no one-to-many ele é super importante para isso, porque aí você pode ter aquela questão de subir a lista, o lookalike dentro do LinkedIn, para pegar aquele perfil que você quer atingir, para trazer novas contas. Você pode trabalhar o LinkedIn mais personalizado para atingir um número maior de contas, por segmento, por faturamento, por região, enfim, você consegue atuar de uma forma mais direcionada. Estratégia com marketing de segmentação, né, que é o caso de setores, são os clusters aí, e pode ser usado para novas contas e cross e upselling, ou seja, você também pode trabalhar assim na sua base, vamos supor, a Outmarketing hoje vende estratégia de inbound marketing para 1.000 empresas, e agora eu quero para essas 1.000 empresas fazer um trabalho para falar que eu vendo ABM, e aí como que eu resolvo o problema de ABM? Então eu posso também trabalhar o cross-sell para poder vender para essa própria base aí mesmo. Bom, e aí, principalmente quando a gente fala do ABM One-to-One, né, que é a primeira lista ali, a primeira etapa da pirâmide, tem uma pesquisa da ITSMA, que inclusive é um lugar de boa referência para quem quer conhecer sobre ABM, que diz que 70% das empresas usam ABM para aumentar os negócios com clientes atuais e apenas 30% utilizam para conquistar novos clientes. Então, que tem duas informações, né? Uma primeiro porque o mercado ele enxerga que o ABM ele pode servir muito para você vender mais na sua própria base.
Tem empresas, por exemplo, que vêm de processo de digitalização. Eu faço a digitalização da área financeira, mas eu posso fazer também na área de marketing, na área de vendas, eu posso fazer cross-sell e upsell dentro do mesmo cliente. Então, eu vou trabalhar dentro desses 70%. E outros 30% para conquistar novos clientes. Da mesma forma que esse número também pode virar, porque a gente pode utilizar o ABM para trazer novos clientes, né? A gente pode ter essas duas visões aí, tanto de vender para quem a gente tem na nossa base, como trazer novos clientes aí. Bom, parte de equipe de ABM. Aqui também é um overview do que a gente visualiza como sendo um perfil de profissionais que a gente precisa ter dentro de ABM, tá? Primeiro, de forma bem simples, o LDR ele é responsável para criar a lista, né, como processo de ABM. A gente começa com a definição das empresas, as contas que a gente quer trabalhar, então você tem que ter um LDR para poder qualificar essas empresas. Vamos lá, exemplo, eu tenho 10 empresas que eu quero trabalhar no one-to-one, certo? Essas 10 empresas eu vou passar para o LDR e falar, LDR, eu preciso saber quem é o marketing, quem é o diretor comercial e o executivo dentro dessas contas. Qualifica, pega o LinkedIn, pesquisa sobre isso, entende sobre isso, eu crio uma lista para poder entender. Depois eu tenho um SDR, que ele é responsável por fazer o processo de qualificação, né? Ele pode ser a prospecção, mas principalmente a qualificação, para ele poder aprofundar ainda mais nessas pessoas que a gente definiu. O marketing, que vai ser o time, né? A gente está aqui como uma pessoa, mas é um time responsável por criar as ações, os conteúdos, personalizar, pensar em estratégias. Um ponto importante também, que muita gente associa a ABM única e exclusivamente com ou grandes eventos, ou ter que mandar um brinde caro e diferente, personalizado, mas ele está além disso, né? Isso faz parte dentro de um fluxo todo de ABM que a gente desenha, ele entra também ali um pedaço que é fazer alguma coisa diferenciada para chamar a atenção. Mas o conteúdo ele é extremamente importante, a personalização é importante, a tecnologia que é utilizada é extremamente importante para ajudar a fazer o processo ficar. Isso o marketing mais estruturado. E o marketing consegue fazer isso. O closer, né, representando o time comercial, que aí realmente é, né, o grupo comercial todo que vai trabalhar de alguma forma pensando no fechamento, é quem vai relacionar lá com o cliente, vai marcar o café da tarde para poder ir lá e bater um papo, entender o que está acontecendo, durante o evento estar junto, manda um material, manda um e-mail, enfim, ele comunica para gerar o fechamento do negócio. E o CS, que aí depois que faz a venda, pensando já em cross e upsell, tem um papel extremamente importante de enxergar quais são as potenciais possibilidades ali que existem dentro do cliente, lembrando que um cliente é o universo, então dentro daquele universo ali do cliente, o que mais que a gente pode oferecer para aquele cliente, né? Tem um ponto, antes de eu falar de tecnologia, que é importante, que o ABM ele traz muito um conceito de mudança de cultura corporativa. Então, a gente tem que começar a ter um olhar, porque não é simplesmente, vou aqui no marketing fazer uma estratégia de ABM, aplicar, mas o resto da empresa não tem esse envolvimento, não entende o que está sendo feito. Isso tem que ser um envolvimento geral da empresa. A empresa ela tem que começar a ter realmente esse olhar de foco no cliente. Qual que é a demanda daquele meu cliente que eu estou tentando gerar mais negócio que eu consigo resolver? Como que eu complemento o que eu já faço para aquele cliente hoje? Então, ter essa visão geral da empresa, de todas as áreas, né? Porque não adianta eu fazer um processo de marketing muito bem feito, personalizo, converso lá com o meu cliente muito bem, o cliente está felizão porque sabe que realmente a gente conhece o negócio dele, vendas vai lá, entendeu, faz uma venda que talvez não é tão direcionada para a BM, ele está querendo fechar o contrato ali, não está pensando no longo prazo, aí a venda já sai um pouco errada, e aí o CS faz um atendimento só de entrega de serviço, não tem um olhar para o cliente, ou seja, a empresa inteira tem que ter esse foco, essa cultura corporativa. E tem casos também, até um conteúdo que eu estava lendo sobre a ABM recente, falando justamente isso, que às vezes o ABM ele tem que ser tanto parte da cultura, que às vezes o cliente tem um problema com a nota fiscal dele, que ele precisa, sei lá, mudar a data de vencimento, que está para o dia 10, ele quer para o dia 15, na hora que ele faz o contato com o time financeiro, contas a pagar, sei lá, da sua empresa, para poder fazer isso, ele tem um péssimo atendimento, ou ele não tem uma resposta. E isso impacta, porque você cria um encantamento todo ali dentro da estratégia do ABM, do marketing, venda e do pós-venda, fazendo um trabalho super bem feito, aí o financeiro vai e quebra esse encantamento que você está produzindo dentro do cliente, né? Essa sensação que ele é o único dentro da sua empresa. Então, por isso que realmente tem que ser parte da cultura corporativa. Bom, tecnologia, né? A gente não pode deixar de faltar a tecnologia. O marketing evoluiu muito aí nos últimos anos. Eu acho que realmente as tecnologias fazem parte do dia a dia do marketing para todas as áreas, não só para o inbound, né? Mas para a ABM aqui claramente, para o outbound também já tem sido utilizado muita tecnologia ali
para gerar novas oportunidades para a área comercial, enfim, próprio para social selling. Hoje a gente consegue fazer um relacionamento com o cliente via LinkedIn muito mais personalizado e menos robótico do que era antes, ou seja, então tem muito mais tecnologia para a gente poder aplicar. E as empresas têm que aproveitar isso, né? As áreas de marketing têm que aproveitar isso para poder cada vez mais estar um passo à frente para levar uma tecnologia nova que ainda seja novidade para o cliente, ou seja, ele realmente vai ser encantado ali por aquela tecnologia. E aí, para o ABM, tem esse ABM, né, Tech Stack aqui, que é uma fonte da ABM Leadership Alliance, também é uma boa referência de conteúdo de ABM, que fala sobre o quê? Quais são as tecnologias que podem ser utilizadas em cada momento do ABM. Então, quando a gente fala da infraestrutura do ABM, né, então a gente fala ali CRM, Orchestration, que é um software para gerenciar o ABM, a gente fala de soluções de DMP, CMS, o Tag Management, ou seja, são soluções que, na base, na infraestrutura ali para gerenciar o ABM, a gente precisa utilizar. Account Selection, né, que é o segundo item aqui. Então, para falar de seleção de contas, a gente tem algumas soluções, né, tanto de usar dados para poder fazer isso, análise preditiva, o próprio Analytics, para a gente poder fazer essa seleção de contas e definir quem que a gente quer trabalhar. Engajamento, que é o relacionamento direto ali, quando você começa a ter uma movimentação para poder chegar nessas contas. E aí você tem tanto anúncio, quanto as redes sociais, você tem o website que tem que estar otimizado, o conteúdo que continua sendo o grande diferencial, né? Porque seja um evento, seja um texto, sempre é conteúdo que é entregue. Então, esse conteúdo tem que ser sempre muito bem feito para gerar esse engajamento. Personalização, né? Que é base do ABM, e-mails e eventos. Então, assim, são algumas tecnologias, para todos esses existem tecnologias para a gente poder utilizar e fazer com que isso aconteça. Sales Enablement, então, para gerar o processo todo, né, a gente ter inteligência comercial, né, o Contact Development, ou seja, desenvolver esses contatos e saber como chegar nessas empresas, como fazer, qual é a melhor forma, melhor approach que a gente pode utilizar, e de monitoramento, né, que aí você tem Analytics, tem Test Optimization, para ver como está a sua landing page 1 e 2, funciona ou não funciona, o tipo de e-mail que você manda funciona para um, não funciona para outro, o BI, o próprio BI que te traz os números, enfim, você tem várias tecnologias que podem ser utilizadas. Lembrando que cada empresa é única, né? A gente coloca isso muito claro para os clientes e necessita de tecnologias diferentes de acordo com a sua estratégia de ABM. Então, se uma empresa está trabalhando cross e upsell, talvez ela vai utilizar um tipo de tecnologia diferente de uma empresa que precisa trazer novos clientes, né? Os novos clientes talvez tenham que fazer um trabalho de social selling muito maior do que quem está trabalhando cross e upsell, porque eu já conheço, que eu já tenho relacionamento com aquelas contas que eu vou trabalhar. Então, isso a gente tem que definir e desenhar. Então, não significa comprar tudo, mas comprar o que realmente, né, utilizar realmente o que faz sentido para a sua estratégia. Aqui dividindo, né, também rapidamente algumas tecnologias aqui dentro de etapas do ABM, então, para fazer mapeamento de contas, né, então, personas e contas, onde que a gente pode buscar, os e-mails, automação em CRM, existem soluções já que muitas empresas utilizam para poder fazer. Então, quem tem HubSpot Enterprise, por exemplo, existe a possibilidade de um módulo de ABM que tem ali dentro. A Sharp Spring, hoje, ela já oferece também a possibilidade de trabalhar. Hoje, a Harpoon é uma ferramenta que está sendo desenvolvida brasileira só focada no ABM. Então, existem, né, a Demand Base, que é uma referência aí, mas é estrangeira, então, outros valores, mas, enfim, também é uma referência para trabalhar a parte de play e organização de dados. E para conteúdo personalizado, né, aqui cita de exemplo de microvídeo, falando como que a gente pode personalizar com vídeo, utilizando, mas existem vários outros tipos de tecnologias que a gente pode utilizar para isso. Tá? E o engajamento, né, esse daqui também, o John Miller, que é o CEO da Engage, também que é uma referência aí, o engajamento requer que humanos interajam com humanos, não apenas com bits e bytes. Esse é o principal diferença entre a automação de marketing e a orquestração de marketing. E a verdadeira orquestração aproveita a automação para dimensionar o ABM, enquanto conta com um toque humano para fornecer uma experiência personalizada e relevante. Ou seja, tecnologia é essencial, necessário, dependemos dela para fazer a estratégia acontecer, para ganhar escala, fazer com agilidade, fazer com qualidade, mas nada que o fator humano nada que substitua o fator humano. Tanto para relacionamento, né, quando a gente vai conversar com o cliente, um LDR, um SDR, quando vai qualificar, ele ter realmente, não ser um robozinho lendo um script, ele ser realmente uma conversa, o atendimento do marketing, do comercial, do pós-venda, realmente ter uma estratégia ali de relacionamento. Como também no conteúdo. Muitas empresas, o conteúdo, isso é uma das coisas que a gente tenta trabalhar aqui dentro da Outmarketing constantemente,
escreva, produza vídeo, faça um material interativo, seja o que for, mas faça pensando que existe uma outra pessoa do outro lado. Não simplesmente pensando na estratégia do SEO, que eu tenho que ter palavra-chave, ou que eu tenho que ter tantas tags, ou que tem que ter isso ou aquilo. Tem que ser um conteúdo que realmente seja humano. A gente consiga ler e falar, pô, é agradável ler esse conteúdo. Eu gosto de receber essa informação. Então, isso é interessante a gente pensar também que, com toda a tecnologia, o fator humano ele é essencial. E aí, já chegando nos momentos finais aqui, fazendo uma análise de inbound e ABM, por que a gente trouxe isso? Principalmente porque a maioria das pessoas pergunta, então, vou fazer ABM, eu não preciso fazer mais inbound. Ah, se eu faço inbound, eu não tenho que fazer ABM. É um ou outro, é um e outro. Como que é? Um contra o outro, né? Tem gente que está associando aí que o ABM está chegando para poder acabar com o inbound. E não é nada disso. São complementares, 100% complementares. O inbound, ele tem essa, né, do lado esquerdo aí da tela, ele tem esse funil em que a gente tem uma estratégia de trazer o visitante, ou seja, jogar uma rede para trazer um número maior de potenciais clientes. Então, o que a gente faz? Faço uma estratégia que eu vou lá no Google, trabalho palavra-chave para poder tentar atrair o visitante para o site. Trabalho conteúdo para SEO, para uma busca orgânica, ele encontra meu site. Vou lá na rede social e trabalho. Faço um evento e convido um número gigante de empresas. Ou seja, eu faço um volume grande para que ele chegue dentro do meu site como visitante, ou do meu blog, ou da minha landing page, faço uma estratégia de conversão para ele se tornar um lead, ou seja, preencher um formulário para eu saber quem é aquele visitante, aí eu tenho um lead, e quando ele se torna um lead, eu vou entender se realmente aquele lead está dentro do perfil que eu quero trabalhar. Então, no ABM, você tem um trabalho de buscar vários, desses vários você vai limpar ali depois, desses 1.000, eu quero trabalhar com esses 100 aqui. E esses fazem sentido. Os outros deixa ele aqui no canto, mas eu não vendo para esse perfil, não fatura menos do que eu consigo atender, ou seja, eu tenho esse lead aqui separado. E aí, desse lead, eu vou trabalhar uma comunicação automatizada para gerar uma oportunidade para a área comercial. O time comercial vende e vira cliente. Pronto. Então, o ABM ele vai trabalhar nesse sentido de buscar vários para chegar em um. Desculpa, o inbound. Vai buscar vários para chegar em um cliente. Já no ABM, que é do lado direito da tela, ele trabalha justamente o contrário do funil, é o funil inverso. A gente primeiro vai definir quem são os clientes que eu quero atender. Então, são as contas, alvos e contato. Então, eu vou definir, eu quero trabalhar com 20 empresas. Quais são essas 20 empresas? Dentro dessas 20 empresas, quais são os contatos que eu quero falar lá dentro? 1, 2 e 3. Pronto, defini meu universo aqui de cliente. Então, ou seja, eu não vou jogar a rede para todo mundo. Dentro do universo todo, eu já vou definir quem que eu quero pegar. 1, 2, 3 e 4 clientes ali. Então, definiu isso, eu vou nutrir de forma personalizada, ou seja, eu vou comunicar, eu vou relacionar com essa base de leads que a gente já definiu ali em cima, de forma personalizada. Então, eu chego em cada um deles ali e trabalho de forma direcionada. Disso gera oportunidade, porque você está trabalhando de forma personalizada, se aproxima, você ganha confiança do seu cliente, gera oportunidade, automaticamente gera venda. Então, é o oposto do outro nesse sentido. O inbound, a gente busca todos, para lá a gente filtrar e saber quais são os que nos interessam para gerar uma oportunidade, e no ABM é o contrário. A gente define para depois, define quem a gente quer para depois a gente trabalhar de forma personalizada. Como que um complementa o outro? Algumas empresas que já trabalham com inbound, ela pode fazer o processo de buscar vários, né? Eu vou lá, solto a minha isca ali, vou buscar todo mundo no mercado para participar de um evento. Quando todo mundo chega na minha landing page e faz a inscrição, eu identifico que dos leads que chegaram, tive 1.000 conversões, tive 1.000 leads. Desses 1.000 leads, 2 são do perfil das contas-alvos que eu quero trabalhar. Então, esses 2 que estão no inbound, eu jogo ele para a minha estratégia de ABM e deixo o restante todo, né, os 998, eu deixo ele no inbound trabalhando na estratégia de inbound. Por quê? Ele não é o perfil de ABM, ele é o perfil de inbound. Ticket menor, que eu quero fazer um volume de venda com venda mais rápida, o lifetime value pode ser melhor, o CAC menor, o CAC tem que ser menor, ou seja, você trabalha o lado de cá. Se ele é o perfil de ABM, você joga ele para o lado de cá, ou seja, elas se complementam. Outro ponto que também cliente pergunta muito para a gente, isso principalmente cliente que acredita que o inbound não é para a empresa dele, porque ele só trabalha com banco. Então, muita empresa de consultoria de tecnologia que fala, eu só atendo Bradesco, Itaú, só as grandes contas estão inbound para mim porque o CEO não vai ler o e-book. Essa frase é típica, né, da gente escutar. Um diretor executivo financeiro, um diretor de TI de um banco Itaú, ele não vai ler lá um e-book que eu estou fazendo. Fato, concordamos 100% com isso. No entanto, a estratégia do inbound, ela não está só no processo da conversão e geração. Você atrai
E quando você chega e todo o processo que você faz para o inbound, você faz uma estratégia de conteúdo, você tem seu site otimizado, você tem qualidade no conteúdo que você produz, você tem materiais, você tem casos de sucesso, ou seja, você cria uma estratégia de conteúdo que, quando você não trabalha uma estratégia de inbound focada em atração, mas em criar autoridade, posicionamento, quando você vai lá no ABM e chega para um diretor do Banco Itaú e você acaba uma reunião, ele vai lá e fala, deixa eu ver quem que é essa empresa, ele entra no seu site, ele vai ver que tem um caso de sucesso com o Bradesco, ele vai ver que você tem vários artigos falando dos desafios do mercado financeiro, você tem, sei lá, conteúdo explicando sobre o que interessa para ele. Ele pode não baixar e nem ler nenhum, mas aquilo vai criar uma autoridade sobre a sua marca. E isso, na estratégia inbound, isso faz parte do processo. Então, é trabalhar isso de forma completa. Por isso que, de novo, ele é complementar nos dois. E a base para qualquer estratégia, acho que para toda estratégia de marketing, mas inbound e ABM sim, é o conteúdo. Conteúdo de qualidade, conteúdo relevante, estratégia de ter um posicionamento, não adianta ter um site por ter um site, né? Ele realmente é a porta de entrada. A rede social, você não precisa ter o seu Instagram funcionando, mas você tem que ter seu LinkedIn, o LinkedIn dos executivos funcionando, porque é a referência que todo cliente vai voltar para poder buscar e ter a chancela ali do que você está oferecendo. E, por fim, chegando aqui já um resumo do resumo simples, tá, pessoal? De como fazer a ABM, lembrando que tem muita coisa por trás disso, isso daqui é só um passo a passo que seria uma lógica para poder entender, como a gente disse no início. O objetivo desse webinar é realmente trazer o básico do que é o ABM, dar uma visão clara de como que pode ser aplicado nas empresas. Então, a gente trouxe esse passo a passo aqui de como fazer o ABM. Então, primeiro, é estabelecer o objetivo da campanha. Quero fazer cross-sell, quero fazer upsell, quero fazer novas vendas, a reputação, o que eu quero trabalhar com essa estratégia de ABM que eu vou começar aqui agora. Feito isso, eu vou definir as contas e a audiência das campanhas. Quais são as contas, quais são as empresas que eu quero trabalhar e com quem que eu quero falar dentro dessas empresas. Depois, eu defino os canais e crio o conteúdo personalizado, e aí sim vai ser de acordo com verba de cada empresa. Empresa que não tem verba para fazer ação de criatividade, uma verba muito alta para ações de criatividade, talvez não vai trabalhar com um brinde personalizado, não vai trabalhar com um evento bem estruturado, enfim. Então, você faz ações de forma com o canal e com o conteúdo que você consegue entregar. Define os indicadores, né? Não adianta fazer nada sem medir e ir acompanhando, também não adianta medir só daqui a 6 meses, essa mensuração ela tem que acontecer com tempos, né? Já definir os KPIs ali para poder de tempo em tempo saber como está a evolução. Feito isso, define a pré-play. Tá? E a pré-play, o que ela é? É a gente aparecer para esse mercado que a gente definiu ali no item 2, antes de começar um contato comercial. É aquela sensação que a gente tem que dar para o cliente quando a gente faz um contato, ele, pô, já escutei falar da sua empresa, ou vi algo da sua empresa. Não é estranho. Então, essa sensação de fazer uma pré-play, que é pensar em estratégias para a gente chegar no cliente antes de fazer qualquer abordagem de entrada dentro do cliente. Feito isso, Sales Play, que é realmente focar na venda. Né? O que a gente pode fazer para aprofundar e começar a rodar realmente a estratégia de ABM e, por fim, claro, acompanhar resultados e medir os resultados. Então, essa daqui é uma estratégia, de novo, simples, mas clara e objetiva de como que seria um passo a passo para a gente poder desenhar. Tem várias vertentes que saem de cada um desses itens aqui para a gente trabalhar, mas um passo para que, pelo menos, a gente saia daqui hoje entendendo como que seria para poder estruturar e o que seria uma estratégia de ABM. Bom, por hoje aqui de conteúdo, esse é o conteúdo que a gente tinha para compartilhar hoje, tá? A gente tem muito mais coisa para trazer, a gente vai trazer ainda, né, Léo? A gente vai ter outros pontos aí para poder trabalhar. Já deixo aqui direto, quem quiser continuar o contato pelo LinkedIn, tá o meu LinkedIn direto aqui, pode já aproveitar o QR Code para poder seguir, se não tirar agora também, depois é só buscar lá, é fácil, Alexandre dentro do LinkedIn. Página da Outmarketing. Outmarketing também no LinkedIn. A gente utiliza o LinkedIn como base, é o nosso principal meio de comunicação de rede social, tá, pessoal? Então, quem quiser também, a gente coloca novidade lá, informação, evento, tudo que tá, a gente coloca no LinkedIn, então sigam também, que faz sentido. E, para quem ainda não conhece a Outmarketing, tá essa página aqui, que é uma página que conta um pouco sobre a gente, nossos clientes, os casos de sucesso que a gente tem, alguns prêmios aí que nos colocam como uma das principais agências de marketing digital do mercado, né? E eu acho que eu diria até que uma das principais aí do mercado de tecnologia. Muito obrigado. Léo, tivemos perguntas? Perfeito, uma baita aula. Tivemos sim bastante engajamento no chat aqui, tivemos algumas perguntas no Q&A também. Respondendo já a Carol Lobo, que acabou de chegar, ela pergunta se ela consegue assistir melhor depois, porque acho que aconteceu alguns imprevistos, chegou atrasada.
Então, sim, a gente vai compartilhar depois. A gente só precisa que vocês se cadastrem na página do webinar. Eu vou pedir para a Júlia partilhar aqui novamente no chat. Então, se inscrevam lá que, na sequência, acredito que até amanhã, a gente já envia a gravação com também o material que foi apresentado pelo Ale. Tivemos algumas perguntas, Ale. A Marte, ela comentou aqui no chat, ela perguntou enquanto você estava apresentando, quando você exemplificou a questão de conteúdos personalizados, e ela pergunta quais tipos de conteúdos seriam esses? Seria um e-book, seria infográfico, artigos, como que seriam esses materiais personalizados, quando você comentou? Boa. De novo, vai cair dentro da estratégia aí de verba, né? O que você tem de verba para poder fazer, mas pode ser personalizado. Primeiro, se a gente fala de one-to-one, que a gente define ali 20 contas, a gente consegue trabalhar um conteúdo realmente para aquela empresa. Então, você pode criar tanto pode ser um e-book, pode ser um artigo, mas você pode trabalhar também um folder direcionando para uma demanda que o seu cliente tenha, um datasheet falando de um produto específico, você consegue resolver o problema dele ali. Então, é realmente personalizar a nível de o que ele precisa saber que você pode oferecer e levar aquele conteúdo personalizado. Então, trabalhar realmente cada vez, principalmente, claro, né, quando é no topo lá do one-to-one, que é a gente poder entender o que realmente vai resolver para aquele cliente. Mas conteúdo é isso, é webinar, é um evento presencial, é um evento para a empresa. Então, se uma empresa ela tem lá vários perfis de pessoas que a gente pode trabalhar dentro de uma mesma empresa, por que não fazer um evento interno e conversar com todos ali de uma forma personalizada? Mas se dentro de uma empresa eu vou falar com marketing, como que eu crio um conteúdo falando de como que eu resolvo a digitalização da área de marketing? Como que eu resolvo o problema de digitalização para a área financeira, por exemplo? Então, é personalizar nesse sentido. Aí o tipo de conteúdo vai ser de acordo com a sua estratégia e verba, né? Porque vocês podem fazer um evento super legal, trazer nomes, referências, poder participar, criar experiência, mas como também você pode fazer um texto, né? E fazer um layout legal e fazer alguma coisa e enviar aquilo para a pessoa, ou numa reunião apresentar aquilo ali. Então vai depender, mas o tipo de conteúdo é mais... a personalização está mais no que comunicar do que o tipo de conteúdo, porque aquilo lá tem que falar isso, aí você define o que você pode apresentar ali de acordo com a sua verba. Boa, respondido. O Carlos, ele mandou aqui no chat novamente, ele postou que sem equipe não dá de fato para operar uma estratégia de ABM? Contrato Hotmart que dá. A gente resolve. Respondido. Olha, bom, assim, dá, mas assim, aí realmente tem que ser extremamente personalizado, mas sem equipe é difícil, né? Mas assim, se for um número pequeno de contas, que você vai ter uma pessoa de marketing para fazer esse trabalho todo e aproximar ali, você tem 5 contas para uma pessoa sozinha direcionar, pode até ser possível, né? Você vai ter que ter uma pessoa da área comercial que vai entender essa estratégia do que está acontecendo, que tem que participar, mas dá. Só que o número é muito menor. Você fala aí de 3 a 5 contas para uma pessoa só trabalhar realmente personalizado. Se for no volume maior, você consegue ter uma equipe menor também, porque você vai automatizar. Então, né, o one-to-many, que é aquela base da pirâmide, você consegue entregar para muita gente, porque você tem automação, e a automação facilita. Então, você pode ter menos gente, porque você usa tecnologia para poder te favorecer. Então, depende para que exatamente que seria, mas o ideal é você ter um mínimo ali para poder operar. Mas se não tiver equipe nenhuma, é uma pessoa só para fazer, reduz o número de contas, porque aí você consegue terceirizar algumas atividades ali e fazer isso acontecer. E faz um mais personalizado ainda. Vou puxar um gancho aqui já de uma pergunta que o Victor Mansur mandou aqui, que é associado à equipe também. E ele pergunta, Thierry, queria trazer nosso cenário, né? Ele conta que ele é uma empresa de ticket médio alto, então são tickets de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, e em contas grandes, né? E ele conta que ele não tem uma estrutura de LDR e SDR, porque não cabe no contexto dele hoje. Então, quando ele pensa em ABM, ele vê algo mais one-to-one. Nessa estrutura dos papéis que ele trouxe, ele consegue adaptar? Ele conta que ele tem um executivo de vendas, que é farmer, hunter e closer. Então, esse é o contexto dele, basicamente. Que contas altas, né? E que ele não tem a estrutura de LDR e SDR. E aí, nesse contexto, tendo um executivo de vendas, dá para adaptar nesse formato para ele? Voltou. Acho que você caiu aí, Léo. Você consegue me ouvir? Estou preocupado de ter sido o meu que caiu aqui. Voltou. Acho que foi o meu. Consegue? Está me ouvindo? Está me ouvindo, né? Estou te ouvindo.
Beleza. Então, vamos lá. Você brincou aí no início que eu sou o mineiro mais gente boa, Léo. O Vitor, que é de uma empresa de tecnologia lá de Salvador, eu sou terapolitano mais gente boa também. É um grande conhecedor aí de tecnologia também. Então, vamos lá. Vitor, seguinte, no cenário seu aí, como você não tem o LDR e o SDR, é possível, a mesma questão que a gente colocou agora há pouco aí, falando de não ter uma equipe, né? Mas se você tem um time de marketing, né? Tem uma estrutura mínima de marketing ali, e tem um executivo de vendas que consegue fazer esse relacionamento, e é uma estratégia one-to-one, ela fica mais fácil. O que você pode fazer, talvez, é terceirizar essa parte aí de criação de lista e qualificação. Porque aí você pode contratar o serviço de alguma empresa que faça esse trabalho, né, de criação de lista e qualificação de lista, para poder, pelo menos, definir, eu tenho lá minhas 30 contas que eu quero trabalhar, a informação de cada uma delas. Porque aí você trabalha em cima disso para poder fazer com que o marketing crie a estratégia e o executivo de vendas consiga relacionar com essa base ali diretamente. Se, aí eu não sei se é o seu caso aí, mas se tiver, por exemplo, você tem um ticket de 5, 10 e 20 milhões, uma visão maior do segmento. Agora, são vários segmentos, aí você separa ali, se tiver executivo de venda por segmento, para direcionar ainda mais personalizado e facilitar esse trabalho ali de ter uma equipe mais enxuta. Tá? Então, você pode terceirizar o que você precisa para poder fazer a estratégia e depois o executivo entrar na parte de vendas. Boa. O Leonardo, ele perguntou se existe alguma ferramenta ou software que ajuda na orquestração da ABM. Bom, existe alguns estrangeiros, tá? Então, a gente pode falar aí, quando a gente pensa primeiro, o HubSpot, ele é uma plataforma que, para quem tem HubSpot, já tem um espaço ali dele, a Martita colocou que o Martin, não sei, colocou o HubSpot, ele tem a aba de ABM para quem tem o Enterprise, então é uma possibilidade. SharpSpring também tem. Harpoon, que é uma tecnologia nova brasileira que está surgindo aí também, que é um parceiro nosso, inclusive, que a gente tem trabalhado para fazer essa parte toda aí de gestão do ABM, né, da orquestração ali, para a gente conseguir trabalhar em cima disso. E SharpSpring, eu não sei se eu falei aqui também, mas SharpSpring também consegue fazer esse processo todo ali da orquestração da tecnologia para a orquestração do ABM. Boa. Pessoal, partindo para as últimas perguntas aqui, o Marcelo ele mandou aqui no chat, Ale, enquanto você estava respondendo a pergunta do Carlos sobre equipe, e ele pergunta, o importante de fato é a definição clara dos papéis, e aí coloca entre parênteses ali, SDR, Closer, etc. Isso é importante, principalmente quando a gente pensa no tempo de execução de cada atividade, né? Então, se a pessoa ela é o LDR, SDR, Closer, ela tem vários papéis ali que dificulta ela conseguir fazer o dela bem feito ou com tempo para executar o dela. Então, essa definição dos papéis ela é importante por isso. Por isso que, em alguns momentos, algumas atividades, talvez, que são menos de relacionamento, que são mais operacionais, e operacional no sentido de realmente tem que parar e fazer aquilo ali, você não precisa estar com o cliente, que é o caso do LDR, que é criar uma lista, isso a gente pode terceirizar. Porque você define ali e fala, eu preciso dessas informações, me acha essas 100 empresas aqui com esses nomes, quem são essas pessoas e tudo mais. Então, você terceiriza algo que é mais operacional. Então, definir os papéis, claro, é importante para poder garantir que cada um faça o que tem que ser feito e não crie aquela confusão. É você que tem que fazer ou sou eu que tenho que fazer, né? E gerar aquela confusão toda ali do processo. Boa. O Leonardo perguntou também sobre a ferramenta, e tem uma pergunta aqui da Jaqueline, que ela mandou no Q&A, que com o RD, eu consigo gerenciar a estratégia de ABM ou precisaria de outra ferramenta? Para orquestração, não. Tá? O RD ele pode te ajudar quando a gente fala, por exemplo, no one-to-many, até no one-to-few, dependendo como for a estratégia, quando você fala de automação. Porque aí você não personaliza tanto, você não tem tanto detalhe de cada pessoa dentro de cada conta, e aí talvez você consiga utilizar. Não é o ideal, né? Ela é uma ferramenta que realmente está direcionada hoje para inbound e para vendas com CRM, então marketing para inbound e CRM. Então, você pode utilizar em alguns momentos, você pode, né, então, num caso, não tem uma ferramenta de ABM, eu crio a landing page lá dentro do RD, eu consigo personalizar lá dentro, eu consigo criar os e-mails para disparar por lá, eu crio um fluxo de comunicação por lá,
é mais trabalhoso, mas você consegue operacionalizar algumas coisas ali, mas de orquestração mesmo, de ter o detalhamento de cada pessoa, de saber ali o mapa, né? Existem alguns plugins para o HubSpot, por exemplo, que você consegue definir ali um organograma em que vai ter lá o Alexandre e o Léo trabalham juntos, aí o Alexandre trabalha com a Amanda, que a Amanda já trabalhou com o Léo em outra empresa, aí começa a mapear todo mundo e você consegue ter uma visão muito clara da empresa. Então, assim, é feito para isso, né? Então, você consegue ter essa personalização maior. Então, o RD ele serve para operacionalizar algumas coisas, mas não para fazer estratégia de ABM. Perfeito. Tem só mais umas duas perguntas aqui, olha, o pessoal agradecendo o conteúdo já, mas a primeira é do Eduardo, ele pergunta: se eu entendi bem, é relevante ter estratégia de inbound marketing e ABM aplicadas em conjunto e não apenas uma delas. É isso mesmo? Ele valida. Sim, principalmente quando a gente tem os dois perfis, né? Se a gente atende uma base de cliente que a gente tem um ticket médio mais alto de venda, que foi o caso que o Vitor citou, é um ticket alto maior. Então, eu trabalho ABM, que eu vou personalizar e eu sei quais são as contas que eu quero trabalhar. E quando eu tenho um ticket médio menor, que eu preciso fazer volume, eu uso o inbound. Quando é um cenário... Então, aí você tem as duas estratégias. Quando é um cenário em que eu só tenho as grandes contas para trabalhar, o inbound, ele talvez não vai funcionar para atração, ele vai funcionar para posicionamento e autoridade. Então, é trabalhar a sua marca para ela ser reconhecida. Por quê? De novo, o executivo lá do Banco Itaú, ele não vai abrir o e-book, mas ele pode, em algum momento, sei lá, no LinkedIn dele, ele tem que ser impactado pela sua marca, por uma estratégia de posicionamento que você está fazendo, e aquilo já gerar uma referência para ele. Né? Ele pode dar o print e falar, pô, fulano, dá uma olhada nessa empresa aqui, que eles estão falando de um problema que a gente falou da reunião de ontem. Então, é trabalhar nessa forma de posicionar. E isso já casa até com... Já vai ter até um pouco respondida a próxima pergunta, que é do Márcio, que ele pergunta, ele conta, né, que o perfil do cliente dele é 100% nominal. Então, são as grandes contas ali listadas na lista do exame. E ele não vende para clientes menores. Então, ele acha que o inbound não faz sentido, pois ele quer atrair novos. Pois ele não quer atrair novos, ele quer chegar nessas contas que ele definiu. Eu acho que casa um pouco com o que você comentou, né? O meu pensamento hoje como um profissional de marketing é parar e falar assim, eu quero vender agora, sei lá, para Banco Itaú, vamos dar um exemplo, quero vender para o Banco Itaú. O Banco Itaú nunca ouviu falar de mim. Eu vou bater na porta lá e começar a falar que agora eu vou personalizar, eu sei quem é você, o que você faz, onde você estava no evento tal e tudo mais, não vai adiantar. Se eu consigo usar a estratégia do inbound, de novo, para posicionamento e autoridade, isso é perfeito, porque aí quando eu fizer um primeiro contato, talvez ele já tenha sido impactado de alguma forma pela sua marca. E aí fica mais fácil, né? Então, pô, eu te conheço, já ouvi falar, é o famoso, acho que sim, você até quebra o gelo de alguma forma ali para poder fazer essa estratégia. Então, de novo, para posicionamento da marca, porque não é simplesmente, né, o ABM não é um projeto simples nem rápido, não é um projeto que, vou fazer ABM, vou personalizar, agora eu já sei quem que é o Léo, é só mandar lá um brinde para ele, chamar ele para o evento, já estou vendendo não sei quantos milhões para ele. Não, é um processo longo prazo. Bater ali todo dia, o Léo ele não tem a função de só olhar para a sua empresa, só você que está olhando para a empresa dele. Mas ele está ali, ele está com várias funções, como que você impacta ele. Existe, inclusive, a gente falou disso essa semana, né, Léo? Sobre como que uma empresa... existem algumas pesquisas do marketing que diz que um profissional, uma persona, ela tem que ser impactada em até 8 vezes, por 8 diferentes canais na jornada para poder realmente fazer uma compra da sua empresa. Ou seja, tem que ser impactada no Google, é impactada numa pesquisa, é impactada por um e-mail, é impactada por uma rede social, é impactada por uma reunião, por uma prospecção, enfim, são 8 pontos de contato. Então, é um volume muito alto. Então, não adianta simplesmente bater na porta lá e querer só... Agora me atende aqui porque eu resolvi fazer ABM para sua empresa e vou te conhecer bem, né? Tem que se fazer presente, né? Exato. Eu já ia encerrar as perguntas, mas chegou mais duas que é bem rápida. Uma é do Rico, que é o que é um ticket, o que é considerado um ticket maior e um ticket menor, falando em valores. Aí depende da empresa. Então, depende. Então, o Rico aí também é o que roda bem dentro do cubo aí, para quem está lá no cubo, sabe quem que é o Rico, conhece o Rico com certeza. Mas o Rico, então, Henrique, depende muito do formato. Então, se a gente pegar lá no cubo, né, que a gente tem algumas startups,
o perfil que ela vai atender depende do ticket médio. Realmente depende da empresa, o que ela define como ticket médio. Né? Então, uma empresa que fatura 100 mil no ano, o ticket médio alto dela, de uma empresa de brinde, por exemplo, o ticket médio dela talvez é vender 5 mil reais. Aquele é o alto para ela, porque ela está vendendo 5 mil, com faturamento de 100. Né? Uma empresa que fatura 100 milhões, aí talvez os 5 milhões, que é um ticket médio alto para ela. Como que fatura 4 milhões, os 80 mil é alto para ela. Então, depende da empresa, baseado principalmente no faturamento ali, e o que aquilo representa dentro do faturamento dela, para considerar um ticket alto ou baixo. Perfeito. E volume, né? Geralmente o ticket demorou mais para vender, né? Não via de regra, né? Mas assim, de forma geral, demorou mais para vender, é mais complexo, você precisa de mais pontos de contato, a sua venda ela é mais personalizada, geralmente seu ticket mais alto ele fica, porque é igual a pirâmide. Quanto maior a personalização, maior o investimento, em compensação, maior o ROI para a sua empresa. Ele complementou, alguém, quando você estava comentando, que qual o percentual de marketing normalmente as empresas adotam? Não sei se a gente tem esse número. Não. Isso Ainda... depende. É o famoso depende da área comercial, mas realmente depende. Depende do perfil de empresa. Mas se tiver algum caso específico, Rico, pode me mandar aí depois que a gente bate um papo e a gente pensa junto e desenha. Porque se a empresa trabalha só com conta nomeada, com ticket médio alto, o percentual tende a aumentar. Se a gente fala de venda menor para fazer estratégia de ABM one-to-many ou trabalhar inbound, aí tende o ticket, o percentual diminuir, talvez. Então, depende do ticket realmente, mas só me avisar que a gente bate um papo e Boa. te ajuda nisso aí, com certeza. E esse gancho já se aplica até para a última pergunta que eu ia passar da Isa, lá da Lupin. Ela já respondeu que já esclareceu, então uma pergunta já respondeu a próxima. Então, acho que finalizamos por aqui, até para a gente não estourar muito nosso tempo. Fechou. Mas, pessoal, temos a nossa página de Conheça Outmarket, onde você consegue solicitar um contato com o especialista, e aí a gente marca um tempo ali mais destinado. Teve uma das perguntas aqui que acabou passando, que é qual a melhor ferramenta. Então, até para isso, a gente gostaria de entender melhor o cenário da sua empresa para que a gente consiga destinar qual que seria o melhor cenário para o seu negócio. Não tem como a gente apontar exatamente antes de conhecer de fato para falar que essa ferramenta é melhor ou não. Então, a Júlia acabou de mandar aqui no chat de novo, página de Conheça, solicite um contato, temos especialistas aqui no time comercial, além do Ale, e acho que é isso. Considerações finais, Alexandre? Acho que é isso, acho que de novo, sempre existiu o ABM, né, de forma, nomes diferentes, até o próprio ABM mesmo, dentro das empresas de tecnologia, principalmente, os fabricantes sempre trabalharam com essa estratégia de personalização. O mais importante é definir primeiro o que faz sentido de estratégia para a sua empresa e como que pode ser investido, e começar a atuar. Então, né, não é fazer tudo, mas fazer o melhor com tudo que a gente pode fazer. Então, tiver qualquer necessidade, dúvida, apoio, a gente tem uma equipe aqui para poder apoiá-los nisso, pensar a estratégia, né? A gente está falando de conhecer, ajudar, entender o que é o ABM, ver se faz sentido para a sua empresa, apoiar, conte com a equipe da Outmarketing aqui, a gente está à disposição. Tem aproximado de outros players de ABM, que são as tecnologias principalmente, para a gente poder trazer para o mercado aí de tecnologia B2B algumas soluções a mais para poder apoiar nessa estratégia toda. Então, só entrar em contato com a gente, estamos à disposição. Muitíssimo obrigado a todos aí por ter acompanhado essa 1 hora aí nessa conversa. Espero que tenhamos novos encontros e, com certeza, de ABM, né, Léo? A gente vai programar mais aí junto com a Júlia para a gente poder fazer e aprofundar, começar a aprofundar um pouco mais no conhecimento sobre ABM. Com certeza. Obrigado, Léo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ale. Em caso de sugestões de próximos temas, pessoal, fique à vontade para mandar no e-mail que a Júlia vai enviar, já com a gravação também, respondendo algumas perguntas. E é isso. Até a próxima. Perfeito. Valeu, Ale. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.